São 8 horas e 42 minutos. Vamos falar sobre a nova variante do coronavírus. Aí tem um estudo que mostra que na Grande São Paulo, 77% foram infectados com a variante de Manaus, né? E a descoberta, né, sugere, segundo o laboratório DASA, né, que essa variante, ela é altamente transmissível e reforça a necessidade da prevenção nesse momento, o uso de máscara, né, e também os cuidados com a higiene e o distanciamento social para frear a transmissão. Isso pode explicar o momento em que estamos vivendo de maior gravidade da pandemia do coronavírus. O virologista do laboratório DASA, José Eduardo Levi, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes para explicar um pouco mais do que se sabe a respeito desse estudo. Muito bom dia, obrigado por nos atender. O estudo foi realizado aqui na Grande São Paulo, com base em informações dos hospitais, e esse dado, 77%, né, ele vai ser confirmado com mais alguma etapa? Já é um dado conclusivo? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Esse estudo a gente começou ele na sexta-feira, então é tudo muito recente, mas até então, a verdade é que a gente estava num voo cego no Brasil inteiro em relação à prevalência e à disseminação dessa variante que se originou no estado do Amazonas, chamada por nós de P1. Então, a gente sabe que no Amazonas ela obviamente se tornou prevalente, a mais prevalente em janeiro, responsável por mais de 90% dos casos. Mas no resto do Brasil a gente não sabia, salvo algum outro relato, por exemplo, em Araraquara, foi feito um pequeno estudo que foi motivado por uma van que chegou de pacientes do Amazonas, chegaram em Araraquara. Mas um estudo sistemático com alguma base epidemiológica não tinha sido feito ainda. Então, a gente fez esse estudo com amostras aleatórias, não são só de hospitais, mas também de pessoas que vão nas nossas unidades, colhidas na primeira semana de março, então, a fotografia do que está acontecendo agora, e a gente concluiu no sábado à noite essa primeira etapa. De 180 amostras analisadas, 145 apresentaram a presença da variante P1, o que dá 80% de prevalência. E esse dado nos deixou chocados, para ser sincero, a gente não tinha essa expectativa. O primeiro dado grande de São Paulo a ser publicado, a gente nem publicou, mas a ser anunciado, mas na sexta a própria Fiocruz tinha mostrado um estudo com menos detalhamento, onde eles conseguem mapear a prevalência de variantes que a gente chama de preocupação. Então não é só a amazônica, mas também a britânica e a sul-africana, que pelo que a gente sabe ainda não entrou no Brasil, com números parecidos com o que a gente encontrou em São Paulo também. Doutor José Eduardo Levi, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, em que medida essa variante brasileira ou amazônica, né, ou do Amazonas, nasceu de fato aqui, ou é possível que tenha sido trazida por alguém, por exemplo, porque assim, a primeira notícia de variante foi do Reino Unido, né, que inclusive sofreu restrições, os voos, a própria Europa restringiu enfim, voos originados lá no Reino Unido, o Brasil também, etc. E de repente aparece essa variante aí no Amazonas. Não é possível que essa variante nossa, chamada de brasileira, na verdade nasceu lá no Reino Unido e nós a importamos? Se não, o que é que diferencia uma da outra? Não, a pergunta é super pertinente, Cláudio, mas assim, a chance disso ser um fato é zero. Tá? A variante amazônica, de fato, se originou no Amazonas. Isso já tem um trabalho de alguns pesquisadores, principalmente do pessoal lá do Amazonas mesmo. Quando você sequencia o vírus, e isso foi feito, você tem assinaturas do vírus, e a gente sabe que são as mutações que ele tem que são peculiares daquela variante. E aí a gente consegue tem todo um cálculo estatístico, que a gente chama de análise filogenética, que mostra quem deu origem para quem. E claramente a variante do Reino Unido é muito distante dessa variante amazônica. A nossa variante amazônica é mais parecida até com a da África do Sul também. Mas todo dado de você analisar como isso foi acontecendo ao longo do tempo no Amazonas, você vê que ela se originou de uma variante que já estava lá no Amazonas e que deu origem finalmente a essa que é a mais transmissível, chamada P1. Então, essa possibilidade a ciência descarta. Não foi isso que aconteceu. De fato, ela se originou no Amazonas mesmo. E olha, eu queria ressaltar para o nosso ouvinte, doutor Levi, esse dado que para mim é impressionante, que de amostras aleatórias analisadas pelo laboratório DASA, 80% já são dessa variante P1
da Covid-19. Há uma complexidade muito grande para se fazer esse tipo de exame, porque também me chamou a atenção o fato do senhor ter contado para a gente que até agora não havia um estudo mais abrangente para saber como essa variante P1 tem se alastrado pelo país. É difícil detectar, doutor Levi? Não, a questão é a seguinte, a partir do momento que se descreve a variante, para você mapear onde ela está, você tem dois métodos. O método de sequenciamento é o padrão ouro. Esse é um método demorado, caro, trabalhoso, complexo, que a gente só consegue fazer com poucas amostras em um tempo mais longo. A outra maneira é usar o mesmo teste que a gente faz desse do suave do nariz, que chama PCR, esse a gente consegue fazer em massa. Só que eu tenho que fazer um teste em massa que não diga para mim, para nós da pesquisa, que é positivo para a Covid ou negativo para a Covid, mas diga é positivo para a Covid e é a variante P1 ou é a variante inglesa, B117 ou é a determinada variante. Esses reagentes são importados, a gente não tem eles no Brasil. Então, o que demorou para nós foi principalmente trazer esse reagente, que nem é um reagente muito caro, mas é um reagente muito específico. E aí, a partir daí, assim que ele chegou, a gente pôde utilizar. Mas, por exemplo, eu teria capacidade de fazer 1.000 amostras, nós fizemos muito menos porque temos limitação ainda do reagente. Esse tipo de teste, que é importante a gente dizer, o problema dele é que ele olha sempre para trás, quer dizer, eu estou olhando para quanto nós temos de P1 aqui em São Paulo, mas eu não consigo usar ele para prever o que vai acontecer daqui para frente em termos de variantes, que é o que a gente chama de vigilância genômica, que é algo que a gente precisa implementar e expandir no Brasil, porque essa variante vai mudar, a gente sabe disso. Então, a gente precisa acompanhar e tentar estar na frente do vírus. Quando eu faço esse tipo de estudo que nós estamos divulgando, é mais ou menos um retrato do passado, porque essas pessoas se infectaram algum tempo atrás. Então, a gente precisa ter as duas coisas, saber como é que está caminhando essa variante, ou essas, mas também olhar para o futuro, tentar passar na frente do vírus. O laboratório DASA vai fazer agora esse mapeamento em outras regiões do país, doutor Levi? Vai. A gente tem a previsão, assim que chegar o reagente, estamos torcendo que chegue essa semana, para fazer pelo menos em Santa Catarina e Brasília também, talvez Rio de Janeiro. Outros grupos estão fazendo também, mas veja, já saiu dados, por exemplo, de Araraquara, que é acima de 90%, do interior de São Paulo nós fizemos com uma amostra pequena de Dracena também, acima de 90%. Então a percepção que a gente tem foi muito rápida, na verdade, a disseminação dessa variante, que só reforça que ela é mais transmissível mesmo. Agora, também eu gostaria de saber o seguinte, se é possível que essa variante tenha surgido em São Paulo, como surgiu no Amazonas, tenha surgido, sei lá, eventualmente aqui no Distrito Federal, se bem que até hoje não há nenhum caso, há inclusive o secretário de Saúde aqui acabou de me confirmar que foram enviadas amostras para o Instituto Adolfo Lutz, ainda não chegaram os resultados para exatamente tentar verificar isso. Mas até agora não foi constatado mesmo, assim, nenhuma variante aqui no Distrito Federal, o que é estranho, né? É a capital, enfim, aqui nós recebemos gente do país inteiro e não tem ainda esse registro de uma variante. Certamente teremos, mas não temos por enquanto. Em que medida essa variante pode se desenvolver independentemente do contágio, por exemplo, de pessoas vindas do Amazonas, que se espalham pelo país e com isso vão espalhando o vírus? Enfim, de que maneira esse vírus se espalha? Né? Como é que foi possível que esse vírus, essa variante do Amazonas acabou se espalhando pelo Brasil? E se não é possível também que ela tenha sido desenvolvida, enfim, em outros países, em outros estados, da mesma maneira como surgiu no Amazonas? A pergunta é boa, a gente só consegue responder isso se a gente tiver uma boa amostragem de vários lugares diferentes. A evidência mais clara que se originou lá, né, Cláudio, porque foi o primeiro lugar que detectou, eles conseguiram, essa variante já estava presente no Amazonas em novembro, ela se originou em novembro, foi a primeira detecção. Do que nós temos de sequenciamento no Brasil, a gente tem em torno de 4.000 genomas sequenciados, nunca foi encontrado a variante. Então, Rio, São Paulo, que sequenciam mais, teriam encontrado ela já se ela tivesse nascido por aqui. Então, essa é uma evidência. E elas nunca, uma coisa que é importante a gente dizer, a gente tem mais de 900 variantes hoje circulando no Brasil, no mundo. No Brasil, provavelmente umas 80, talvez 100 variantes. Nós estamos focados naquelas que têm algum tipo de preocupação para a saúde pública, para a questão das vacinas.
E essa variante, ela nunca vai aparecer a mesma variante. Isso é estatisticamente impossível de acontecer em 2 lugares diferentes. Ela nunca vai ser igual. E aí a gente, usando essa técnica que eu te falei, tem muita informação ali que permite, matematicamente, a gente ter certeza que aonde ela se originou com muito boa probabilidade. Mas, por exemplo, só fazendo uma analogia, a gente não sabe até hoje de que tipo de animal veio o coronavírus que deu origem. Então a gente tem várias hipóteses, mais ou menos o mesmo tipo de análise também. A gente sabe dos quais não vieram, mas a gente ainda não sabe que tipo de espécie de morcego carregava esse coronavírus que passou para o homem. Então, é mais ou menos por aí. Somente quando a gente testa muitas amostras biológicas a gente consegue mapear exatamente a origem. Mas eu posso te dizer com muito boa confiança estatística que a amazônica de fato se originou no Amazonas, a britânica se originou no Reino Unido e a sul-africana se originou na África do Sul. Dr. José Eduardo Levi, virologista da DASA, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente, hein? Bom trabalho aí para o senhor, até uma próxima. Obrigado.